Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar um pouquinho sobre a nova grande notícia da Marvel, né? Chris Evans foi oficializado no seu retorno para Vingadores Doomsday, galera. Vai retornar assim como Robert Downey Jr., né? Só que no caso é no seu mesmo papel, né? Vamos falar disso tudo, ou não, né? Ou não. Vamos comentar sobre essa confirmação, sobre essa presença novamente do Chris Evans como Steve Rogers, né? Se realmente vai ser como Capitão América, se vai ser como outra versão de Capitão América, ou se é ainda do mesmo universo, pelo menos, né? Então vamos começar falando justamente dessa notícia, né? Bom, pra você que não sabia, pra você que tá numa caverna, né? Chris Evans foi oficializado como o Steve Rogers, né? No filme de Vingadores Doomsday, Avengers Doomsday, né? A gente já teve a volta aí do Robert Downey Jr. como Doutor Destino, no caso, né? Não vai ser como Homem de Ferro, vai ser como Doutor Destino. Já o Chris Evans oficializado como Steve Rogers. Mas essa confirmação só vai até aí. Não confirma pra gente se é como Capitão América, se é como, sei lá, né, o Steve Rogers velho, Steve Rogers novo, de outro universo. Não sabemos nada além disso, né? Só teremos ele como Steve Rogers, Chris Evans como Steve Rogers, né? E bom, para relembrar um pouquinho, né, a última vez que nós tivemos Chris Evans como Steve Rogers dentro da Marvel foi justamente em Vingadores Ultimato, onde a gente teve, né, aquela clássica versão ali do Capitão América idoso, né, ele viajou no tempo, viveu sua vida ali com a Peggy Carter, né, teve toda a sua vida, beleza, ele quando volta novamente para os tempos atuais, volta velhinho, entrega seu escudo para o Sam Wilson, beleza, ok, né, e bom, essa foi a última participação do Chris Evans como Steve Rogers. Recentemente, né, neste ano de 2024, nós tivemos a volta do Chris Evans na Marvel como Tocha Humana, né, como o Johnny Storm, né, dessa vez não foi como Steve Rogers, mas foi como Tocha Humana, né, já que ele já tinha já feito, né, o papel de Tocha Humana lá em Quarteto Fantástico ali de 2005, né, 2007 ali, os dois filmes de Quarteto Fantástico, e até teve toda aquela piada, né, dele falar Avante Vingadores durante o filme ali de Deadpool e tal, não falou, porém, galera, essa volta do Chris Evans como Steve Rogers pode marcar muito. Primeiro, a gente, como sabe, né, ele vai voltar como Steve Rogers, não como Tocha Humana, não como Johnny Storm, né? Ainda é possível ele retornar como Johnny Storm? A possibilidade existe. Mas, né, perante essa notícia aqui é sobre o Steve Rogers. Então, a gente precisa pensar como que ele voltaria como Steve Rogers, né? E a primeira coisa que a gente pode pensar é no Steve Rogers idoso, o Steve Rogers velhinho. Até porque, atualmente, na teoria, é o Steve Rogers do universo principal. E a gente tá levando aqui em conta o universo principal, tá? O meio-meia da Marvel. Se ele retornasse no universo meio-meia, seria, por exemplo, ali o Steve Rogers velhinho, né? Já que é a última aparição que a gente teve do Steve Rogers. Porém, nos quadrinhos, depois que o Steve Rogers fica velhinho, ele consegue retornar à sua forma normal, né? A sua forma jovem. Ele consegue voltar à sua forma jovem e ser novamente o Capitão América que a gente conhece, né? Então, poderia ter essa possibilidade, talvez, né? A gente até vê em Doomsday ali o Chris Evans voltando como o Steve Rogers velhinho, e aí em Guerras Secretas ele volta à sua versão jovem e a gente vê o último vislumbre de Capitão América, talvez ele até se sacrificando, morrendo de fato, né? Esse Capitão América do universo meio-meia, que a gente não tem a confirmação de morte, né? Ele não apareceu nunca mais. A gente deduz que ele tá morto, mas não é uma certeza. A Marvel não confirmou nada disso pra gente, entende? Então, a gente poderia sim ter a volta do Capitão América velhinho e futuramente, até em, como eu falei, Guerras Secretas, ele voltar à sua forma jovem, né? E dar o seu último vislumbre pra gente. Mas um detalhe dessa confirmação que eu não falei pra vocês e que eu vou falar agora é que também confirma que Sam Wilson, né, o Anthony Mack, retornará como Sam Wilson como Capitão América em Doomsday. E ele será o líder dos Vingadores, né? Ele será o Capitão América oficial da Marvel. O Capitão América que vai liderar, né, os Vingadores.
Ou seja, isso tira o Capitão América do Steve Rogers aí, o Chris Evans voltar como Capitão América jovem ou Capitão América idoso, não tira o fato. Até porque nos quadrinhos, quando ele tá, né, esse Capitão América versão idosa, se eu não me engano, é o próprio Sam Wilson que assumiu a forma de Capitão América. É o Sam Wilson ou o Soldado Invernal, não me lembro, mas eu tenho quase certeza que é o Sam Wilson. E ele fica meio como que um tutor pro Sam Wilson, né, mais idoso. E depois, como eu falei, ele volta à forma jovem. Mas será que a Marvel faria uma coisa dessa? Ela traria na equipe dos Vingadores o Sam Wilson, que já vai estar muito mais experiente, né, depois de Capitão América 4, que nós teremos ano que vem. Ou será que a Marvel meteria 2 Capitães Américas aí? Eu acho difícil. Eu acho que sim, a Marvel vai meter o Sam Wilson como essa confirmação, né? O Sam Wilson vai ser sim o Capitão América líder dos Vingadores e o Steve Rogers do Chris Evans ficaria com outro papel. E aí a gente entra em outros leques, galera. Bom, a gente poderia, né, contar um pouquinho da história que Chris Evans viveu, um pouquinho da história ali do Steve Rogers viveu com a Peggy Carter, né? A gente poderia ter um vislumbre do passado, até porque a gente sabe, né, foi confirmado também que a atriz da Peggy Carter, né, a Hayley Atwell, ela vai retornar sim como a Peggy Carter no filme de Doomsday. Então isso leva a gente a pensar muitas coisas, né, até porque o último papel que a atriz ela fez foi justamente a Capitã Britânia, né, a Capitã Carter, que foi em What If e tal, até em Doutor Estranho e Multiverso da Loucura. A gente poderia ter ela aparecendo ali em Guerras Secretas, né, talvez até em Doomsday, eu acho mais difícil, acho mais provável em Guerras Secretas, mas a presença da Peggy Carter em Doomsday. Por quê? Se a Peggy Carter já morreu, né, a gente viu isso em Guerra Civil, já faz muito tempo, então teria que ter uma cena aí da Peggy Carter no passado. Então essa presença do Steve Rogers também poderia ser no passado, sabe? Poderia quebrar as nossas expectativas? Poderia. A gente tá querendo ver um Capitão América idoso em ação? Queria. Ou o Capitão América já rejuvenescido em ação também? Queria, né? Mas a gente pode sim ter vislumbres do passado, entende? Visões do passado, ele mostrando até as aventuras que o próprio Steve Rogers viveu junto com a Peggy Carter durante aquela viagem no passado em Ultimato, né? A gente poderia ter alguma coisa desse tipo. Eu acho que ficaria meio à toa. Ficaria, até porque, né, porra, a gente precisaria ver o Capitão América atualmente. Mas, né, se a Peggy Carter está confirmada no filme, nós teremos, de fato, alguma coisa no passado. Isso é um fato, né? Mas nós também podemos, no caso, né, ter um Capitão América de outro universo. E aí a gente poderia entrar no leque do Império Secreto. Sim, uma história, né, do Capitão América que ficou muito famosa nos quadrinhos, que foi a do Império Secreto, que sim, eu vou trazer no Contando História aqui pro canal em algum momento, pode ficar tranquilo, tá? Eu tenho aqui e vou trazer. E é a história em que o Capitão América se torna da Hydra. O Capitão América ele é manipulado, o Capitão América passa por todo aquele procedimento e vira o Capitão América da Hydra, se revolta, né? E vira aquele farsante. E bom, essa é uma história gigante, uma história que inclusive ele levanta o Mjolnir durante a história. É uma história de saga, sabe? Não daria pra eles desenvolverem assim em Doomsday ou em Guerra Secreta. Seria uma participação, sabe? A gente vê o Capitão América da Hydra já formado ali e tal, no universo ali e vindo pra gente, entendeu? Não daria pra desenvolver essa história, né? No universo 616, por exemplo. Até porque o Capitão América tá idoso até então, né? Ou até morto, a gente não sabe. Porém, cara, seria absurdo. Até porque a gente tá lidando sim com o multiverso ainda. Vai ser o fim da saga do multiverso em Guerras Secretas. Então a gente poderia sim ter alguma coisa relacionada ao Capitão América da Hydra. Eu não acho impossível. Eu acho, galera, que sim, nós teremos o Capitão América da Hydra em Guerras Secretas. Em Doomsday eu acho quase impossível. Mas sim, em Guerras Secretas a gente deve ter o Capitão América da Hydra só pelo multiverso, pra gente ver, né, que ele existe no multiverso, pra gente ter um hype absurdo. Eu acho que em Doomsday não seria assim. E agora, a gente vem para um rumor muito forte, que saiu 2 dias após essa confirmação do Chris Evans em Doomsday. E aí, é um rumor tão forte, mas tão forte, que é praticamente confirmado, galera. Sim, esse rumor diz que o Capitão América do Chris Evans, o Chris Evans retornaria para os Doomsday não como o grande Capitão América, não como o Capitão América da Hydra, e não como um Capitão América de outro universo. Ele retornaria como um Capitão América do universo 616, mas como Nômade, galera. O grande personagem Nômade. Assim,
é meio contraditório? É, até porque a gente teve o Nômade sendo adaptado em Guerra Infinita, que foi, né, aquela época que o Capitão América tava escondido, fugiu do governo, não assumiu o manto de Capitão América, barbona, cabelo maior, né? E é justamente isso nos quadrinhos. Quando o Capitão América tá meio que brigado com o governo, ele tá fugindo do governo, ele tá escondido, né? E ele fica escondido por muito, muito tempo. E ele assume o manto de Nômade e vira um grande vigilante. Não é nem um super-herói, é um vigilante chamado Nômade. E bom, segundo esse rumor, a gente teria a volta do Chris Evans em Doomsday como o Nômade. E bom, se realmente se confirmar, o Capitão América idoso já tá rejuvenescido e quando ele se rejuvenesce, ele não tá mais na ativa e tá como um vigilante, que seria o caso do Nômade. E desde o Ultimato, o Steve Rogers estaria assumindo esse manto de Nômade e ninguém saberia, porque ninguém sabe onde o Steve Rogers está. E bom, vale relembrar que a gente teve, há muito tempo, ano passado, em 2023, um rumor dizendo que a Marvel estaria fazendo uma série do próprio Nômade. Então, galera, tá tudo se ligando. Tudo se ligando. Se a gente parar pra pensar, tudo se liga. Assim, como eu falei, é meio contraditório? É, até porque a história do Nômade já foi adaptada em Guerra Infinita. Mas eles podem adaptar de novo. Até porque não foi o Nômade oficial. Ele ainda era o Capitão América. E ele ainda tinha gente com ele. Quando ele é o Nômade, ninguém sabe onde o Capitão América tá. Ele é só um vigilante desaparecido, entende? E em Guerra Infinita, a gente teve a equipe do Capitão América, né? O Sam Wilson, a Wanda, o Visão, Viúva Negra, né? A gente teve uma equipe do próprio Capitão América, né? Ou seja, sabiam onde ele estava. O próprio governo sabia onde o Capitão América estava, só não ia atrás. Mas agora, galera, o Capitão América tá dado como morto. E porra, ele retornar desde 2019, ele retornar em 2026, galera, como o Nômade, esse tempo inteiro como Nômade seria absurdo. E óbvio, a gente teria que ter a explicação de como ele se rejuvenesceu, como ele não é mais aquele Capitão América idoso e como ele é o Nômade esse tempo todo. E isso poderia ser contado facilmente na série do Nômade. Por isso que eu acho que sim, galera, essa série do Nômade que a gente estava falando há muito tempo, né, e que não teve mais rumor nem nada, ainda pode sim estar acontecendo. E a série pode sim vir antes de Doomsday até, pra gente ver o Capitão América atual, né, o que tá acontecendo com ele, e em Doomsday a gente vê ele chegando e quebrando tudo, surpreendendo todos os heróis, né, mostrando que o Capitão América tá vivo e tá novinho, tá novinho, né, como o Nômade. Bom, comenta aí o que vocês acham, né, ou se o Capitão América vai voltar como idoso, se ele vai voltar como Capitão América jovem mesmo, ou se ele vai voltar como o Nômade, né, ou o Capitão América da Hydra. Comenta aí o que vocês acham, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera.